Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, o nosso assunto de hoje trata sobre sacramentos e pandemia. Além de outras coisas, essa pandemia, ela provocou no Brasil e também no mundo o fechamento das nossas igrejas. Locais onde prestamos o culto a Deus, por causa da proibição de aglomerações de pessoas, nos impediram de termos acesso aos sacramentos. Milhões de católicos não estão tendo acesso aos sacramentos e também de participarem dos funerais de seus familiares e amigos. Foram inúmeras tentativas e as iniciativas também e encorajamentos feitos para nos ajudar a superarmos esse momento. Inclusive, não faltaram sugestões e questionamentos que surgiram nesse período de igrejas fechadas, como, por exemplo, sobre por que não fazer casamentos, batizados ou até confissões através dos meios sociais via online. Nesse cenário, é de suma importância recordarmos a doutrina sacramental da Igreja Católica. Só assim nós estaremos firmes na verdade e poderemos consolar de verdade nossos irmãos e não iludi-los. Nessa introdução que farei, eu gostaria que você entendesse por que é impossível recebermos os sacramentos através dos meios sociais via online. Por que é impossível a confissão pelo Instagram, ou até ser padrinho no batismo, ou matrimônio via online. Esses meios de comunicações e outros podem ajudar-nos em muitas coisas, mas saiba que jamais para administrarmos os sacramentos, que obrigatoriamente necessitam de ministros, matéria e forma. Você pode estar pensando, mas diácono, o que significa isso? Calma, vamos ver. Todos os 7 sacramentos administrados pela Igreja Católica necessitam, como já disse, de 3 coisas essenciais. Necessitam da matéria, da forma, do ministro, também a intenção do ministro. Mas o que é matéria nos sacramentos? Vamos ver esse primeiro ponto agora, que é a matéria. A matéria é o símbolo palpável, concreto, sensível. É aquilo que podemos ver e tocar e sentir. É aquilo que vai ser utilizado no sacramento. Por exemplo, a água, ela é a matéria do batismo. Nós vemos a água. Na crisma, é o óleo do crisma. Na Eucaristia é o pão e o vinho. Na unção dos enfermos é o óleo. E assim por diante. Portanto, todos os sacramentos, eles têm a matéria. Então, é claro que você já deve estar imaginando que a matéria virtual é impossível de acontecer. Consequentemente, a realização virtual de um sacramento, por exigir, por precisar da matéria, por precisar do aspecto sensível, é impossível de ser realizado via online, pois não há o aspecto material, palpável, que é essencial para administrar o sacramento. Vamos falar agora, meus irmãos, do segundo aspecto, que é a forma. A forma é tudo aquilo que é dito, que é falado, o que é celebrado. Por exemplo, as palavras, os ritos, as leituras, as orações, a oração eucarística e assim em diante. Então, prosseguindo, falarei agora do terceiro aspecto, que é o ministro e a sua intenção. O que é isso? É a presença e intenção do ministro ordenado, do sacerdote,
de realizar o sacramento em nome da igreja. Ou seja, como ministro, o sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. E não algo que é puramente da sua cabeça, mas realizando aquilo que é próprio da igreja, da fé da igreja e como a igreja determinou. A presença do ministro ordenado, ela é necessária para realizar quase todos os sacramentos. Ele precisa estar ali, agindo sempre com a intenção de fazer o que a igreja acredita e o que a igreja manda. Por isso, o sacramento ele não pode ser realizado sem a sua presença ou virtualmente. Então, meu irmão, minha irmã, esses 3 elementos essenciais do sacramento mostram e testemunham que não há nenhuma possibilidade virtual de celebrarmos um sacramento. Porque eles exigem esses 3 elementos essenciais: a matéria, a forma, o ministro e a sua intenção, como acabei de explicar. Se faltar apenas um desses elementos, a ação do sacramento não acontece. Como católicos, nós cremos que os sacramentos instituídos por Jesus Cristo são sinais visíveis que contêm e produzem a graça que eles significam. Se houver no rito sacramental a matéria, as formas válidas e o ministro com a intenção mínima de fazer no rito o que faz a igreja, então o sacramento produz, por sua própria realização, a graça sacramental que ele contém. É claro que os frutos espirituais dessa graça, contudo, dependem de quem vai receber, não lhe ponha nenhum obstáculo à ação da graça. Então, nesses tempos, nós estamos acompanhando a Santa Missa através dos meios sociais. Como já falei, nesse caso não recebemos a Eucaristia como sacramento. A Eucaristia por esses meios, melhor dizendo, pode até nos consolar. Mas em vez de buscarmos consolações ilusórias, nós devemos buscar soluções concretas e fundamentadas na verdade. Acho que os padres e bispos, cientes dos desejos e carências de tantos corações católicos, têm o grave dever, na medida do possível, e em função das circunstâncias de cada lugar, de buscar os meios canônicos cabíveis para restabelecer a distribuição prudente dos sacramentos. É claro, sem desrespeitar as medidas de prevenção e segurança sanitária. Você não acha que o atendimento das confissões, por exemplo, poderiam ser retomados ao ar livre, conforme as condições de cada paróquia, com o devido distanciamento entre sacerdote e penitente, provido de máscaras sanitárias, etc.? Você não acha que também a comunhão poderia ser distribuída em frente às igrejas como forma de evitar aglomerações no interior, guardando sempre a distância mínima entre as pessoas que desejam comungar e observando as normas de higienização das mãos? Esta pandemia, ela nos deu a ocasião de adequar a nossa visão sobre os sacramentos. Se por ignorância ou má formação desconhecemos a doutrina católica sobre os sacramentos, a comunidade católica Nova Aliança oferece a você essa grande oportunidade através dos próximos vídeos para que você preencha essa lacuna aprendendo e estudando aqui conosco, por exemplo, através do Catecismo da Igreja Católica. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.